Olá pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de Neemias. E hoje, pessoal, vamos ler o capítulo 3. E como sempre fazemos, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos avançando nela até chegar ao capítulo 3 deste livro, que fala sobre a distribuição do trabalho. Diz assim a palavra de Deus. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a Torre dos 100, que consagraram, e até a Torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asená. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Cós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao lado dele, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesisabel, fez os reparos, e ao lado dele, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta de Ezaná foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por homens de Gibeon e de Mispá, Melatia de Gibeon e Jadom de Meronote, locais que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa, e Atos, filho de Asbinéias, fez os reparos ao lado dele. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, repararam outro trecho, e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte, com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Coozé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, a cobriu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador do meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador de meio distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Renadab, governador de meio distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Cós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadab, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia.
Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente à porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Resumindo, pessoal, o capítulo 3 de Neemias fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, detalhando quem trabalhou em cada área. O capítulo começa com Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos sacerdotes reconstruindo a porta das ovelhas. Diversos grupos e famílias, incluindo os homens de Jericó, os filhos de Asenaá e outros líderes e trabalhadores, são mencionados ao longo do capítulo, cada um responsável por uma parte específica do muro ou de uma porta. A coordenação e a colaboração são evidentes, com todos se unindo para reparar as fortificações da cidade. Além da Porta das Ovelhas, as portas mencionadas incluem a Porta do Peixe, a Porta Velha ou Gesaná, a Porta do Vale, a Porta do Monturo ou do Esterco, a Porta da Fonte, a Porta das Águas, entre outras. Cada grupo de trabalhadores é descrito em detalhes, mostrando a organização e o esforço coletivo para concluir a obra. Alguns nobres não quiseram se envolver, mas a maioria do povo trabalhou com dedicação. Concluindo, pessoal, lembre-se, quando trabalhamos juntos em união e com propósito, podemos realizar grandes coisas para Deus e para o benefício de nossa comunidade. E isso nos leva a superar grandes desafios. Creia e viva isso. É isso aí, pessoal. Concluímos a leitura de mais um capítulo do livro de Neemias. Eu espero que possamos estar juntos amanhã para lermos mais um capítulo, ok? Então fique na paz e que Deus abençoe.